Vamos falar um pouco sobre comida, bebida, não apenas um aspecto puramente gastronômico, mas sobretudo no sentido antropológico, no sentido filosófico, do que isso representa como um modo de ser. Não é o aspecto nutritivo da comida, mas é o aspecto existencial. Comer e beber é um jeito de ser. E se mal feito, podemos encontrar pessoas desestruturadas em sua visão de mundo. E já imaginaram se bem feito? Podemos reorganizar uma visão de mundo, uma existência, uma psique, uma estabilidade não apenas no âmbito da saúde física, mas também da inserção social, do pensamento equilibrado, através do comer e do beber. Deixa eu compartilhar com vocês uma história. Eu estava em 2005, 2006, em um restaurante em São Francisco, Califórnia, nesse trabalho como filósofo clínico. E eu atendo pessoas em diversos lugares. O melhor lugar é aquele em que a pessoa se sente fortalecida. E eu fui com uma cozinheira famosa em São Francisco, brasileira, que eu atendia como psicoterapeuta. E estávamos nesse restaurante e ela me solta uma frase impactante. Dizia assim: Will, eu não confio em quem não gosta de comer. Uau! O que isso quer dizer? Em outros termos, frases do tipo: nós somos o que comemos. Já ouviram essa? Já viram pessoas que não basta comer, mas o jeito que a comida aparenta ser altera o sabor, o humor e, por consequência, as relações humanas? Eu queria apresentar um pouco da história, bem genérica, disso e consequências filosóficas para todos nós. Bom, em filosofia, essa é uma questão separada num dualismo entre corpo versus alma. Os gregos antigos já separavam muito claramente o que é corpo e o que é alma, mas tinham uma visão, apesar de dualista, que se um fosse contra o outro, a totalidade perderia. Então os gregos, que cultuavam bastante o corpo, entendiam que se o corpo fosse fortalecido, a alma seria também. Seria mais fácil a alma controlar o corpo. Como Platão definia, o corpo é o fardo da alma. A alma carrega o corpo nessa existência. Então o corpo, algo pejorativo, de menor valor em relação à alma, se fosse maltratado, mais difícil seria a alma de controlar o corpo e ficaria refém. Por isso, a ideia que era grega clássica: corpo bem, a mente bem. Trabalhando e fortalecendo o corpo, e isso implicava em controlar os apetites, muito mais a alma. Na Idade Média houve uma inversão absoluta, apesar de ainda dualista, nessa visão. Na Idade Média católica, entenderam de outra forma, uma outra concepção de vida. Corpo e alma separados. Se o corpo fosse privilegiado, a alma perderia-se. Então a estratégia de a alma se ver livre do corpo era martirizar, mortificar o corpo, maltratá-lo a tal ponto que esse corpo não tivesse forças para seduzir, para levar à tentação a alma. Então, quanto mais o corpo sofresse, muito mais liberta a alma. Oposto aos gregos. E já no século XVII, com a Renascença, a retomada dos gregos, o fim do sagrado, o fim da religião sobre a natureza, nasce a visão científica e separa definitivamente corpo e alma. E diz que no espírito já, que inicia-se depois para o capitalismo e começa-se o individualismo do mundo moderno, o corpo passa a ser considerado objeto das ciências, da natureza, uma coisa. E o eu próprio já não se identificava como corpo. Eu tenho um corpo e o corpo não tem nada a ver comigo, não me define. E nós somos mente, e a mente como razão.
E surge toda uma disciplina sobre o corpo, mas agora é objeto da razão. A alma ficava com o sagrado e o corpo, isso ficava com a ciência, e com a medicina, e com as nascentes ciências do corpo, a psiquiatria, a medicina. Bom, agora vamos retomar um pouquinho isso dentro da história do cristianismo, que é o conceito fundante da nossa civilização ocidental. Como se dá essa ideia de alimento entre cristianismo na relação corpo e alma? Embora Cristo tenha diferenciado este mundo, corpo e alma, dizendo claramente, sem dúvidas, que os valores estes pertencentes à alma não serão avaliados pelo corpo. E ele disse claramente, isso é texto, que o que importa é não o que entra pela boca, mas o que sai. Portanto, era uma questão de virtude, pensamento, abstração, comportamentos e valores. No entanto, apesar disso, não foi esta frase, não foi essa deixa, como de resto muito mal interpretado o cristianismo de origem, que se ergueu a Igreja e a Idade Média. Porque basicamente a ideia fundante em termos de comportamentos e valores ligados à comida na Idade Média é a de que tudo que vem do corpo é ruim e tudo que alimenta o corpo, idem. E um dos pecados capitais, qual era? A gula. Pois gula aqui não é em princípio quantidade, é um princípio. O que dá prazer ao corpo nega a espiritualidade. Isso porque Jesus jejuou 40 dias no deserto, dias e noites. E o diabo aparece lhe oferecendo a primeira das tentações, comida. Pedindo a ele que transformasse pedra em pão. E a resposta conhecem bem. Nem só de pão vive o homem. Nem só, mas também. No entanto, é como se não tivesse nada. E a separação foi tão gritante que a gula, ainda não um pecado original, mas apenas uma tentação, só no ano de 590, com o Papa Gregório, é que isso é classificado de uma tentação para um pecado, então oficialmente. E aí a gula se torna tudo o que atenderia ao corpo, como sendo então um erro de caminho, pois na Idade Média tudo que era corpo era uma negação da espiritualidade e dos valores apresentados pelo cristianismo. Então imaginem, se comida era apenas comida, não, comida era uma forma de controle, era um valor, era um princípio, um modo de ser. Bom, no terceiro século depois de Cristo, a Igreja Católica se torna romana. Ela deixa de viver no espaço da subjetividade de cada um, e com a queda de Constantinopla, a Igreja passa a se tornar o Estado. O Estado enquanto império, e o império que atingiu a extensão da Europa e metade da Ásia. Em toda essa extensão, da qual herdamos a nossa cultura, o nosso modo de ser, tanto que a nossa civilização é tida como antes e depois da influência do Cristo, e portanto do cristianismo, e pelo impacto do poder romano e o poder catequizante da Igreja, ficamos todos herdados, o mundo inteiro impactado com essa visão sobre comida. Santo Agostinho coloca isso já no século IV, dizendo que a comida, se ela sequer levasse a pessoa a sentir prazer, deveria ser condenada. Agora imagine uma comida que só deveria ter uma função nutritiva, nenhuma função ao palato, ao sabor, à alegria. E isso era considerado pecado. Portanto, imagina o que acontecia com os pecadores. Chefes de cozinha seriam piores do que bruxos,
iriam virar churrasquinho. Então, quando, já quase 2 séculos depois, o Papa Gregório, depois de Santo Agostinho, transforma a comida, o sabor e a gula como um pecado, isso passa a ter valor de lei. Porque então, a lei católica, Catholicos, Igreja Universal, era a lei cujo valor era implícito em todo o cumprimento da norma, do jeito de ser. Isto porque Roma, antes do Império Católico, ele tinha uma brilhante estratégia de dominação. Apenas queria impostos, mas respeitava a cultura religiosa dos povos. Salvo alguns líderes no meio do Império Romano, do ponto de vista do respeito às diferenças culturais, eles entendiam que você pode dominar o corpo, mas mexer com a cultura de um povo era estar criando uma briga eterna. Então eles não mexiam com isso. Mas foi exatamente isso que fez a Igreja Católica, a começar com o Papa Urbano II. E Hitler não saberia chegar aos pés daquele homem, pois criou as cruzadas. E em nome do Cristo, emplacou em toda a humanidade, conhecida e se não conhecida, civilizada, no esforço de ser dominada, então trazida ao meio da aceitação coletiva como sendo católica. E neste ponto, ela tinha que não apenas aceitar a Deus, mas todo o modo de cultivo a Deus, inclusive a alimentação. Então, a comida sendo um valor que para elevar a alma tinha que martirizar o corpo, deixava figuras como, por exemplo, Francisco de Assis, recomendando aos seus discípulos mais quietos, mais próximos, que se lhes oferecessem comida, eles que viviam em jejum, para não alimentar os desejos do corpo, que eles não recusassem, para não parecerem que eram melhores e superiores, mas que tirassem o sabor bom da comida, que colocassem um tempero, cinzas, um carvão moído, para tirar todo o sabor, porque eles que comiam tão pouco, já não sentiam muito aquilo, mas ao colocar carvão deve ficar uma coisa horrível, e assim eles poderiam comer, aceitar a comida de todos, sem alegrar o corpo, e com ele os desejos e provavelmente os pecados. Bom, observem que o que significou na igreja o herético, o herege, em bom latim, em bom grego, significa o hereges, aquele que tem opção, aquele que escolhe. Traduzindo literalmente, herético da igreja é todo aquele que pensa por si mesmo. Ora, imaginem. Então eram heréticos aqueles que saboreavam comida, estavam indo contra a igreja, tinham a petulância de pensarem por si mesmos. E aí nós vamos perceber que muito mais tarde, na Renascença, quando se começou a saborear a comida, não foi apenas para ter um valor pessoal, mas para ir contra a igreja. Todo aquele que então tivesse sabor, estava implicando nesse sabor um tipo de saber. Isto é, eu penso. Comer bem, nesse sentido de saborear com singularidade, passou a ser uma atitude herética, e aquele que o fazia tinha a petulância, a arrogância de pensar por si mesmo. Porque uma das formas de gula classificadas pelo Papa Gregório foi o jeito de fazer a comida. Aquele que fizesse a comida atendendo às singularidades de cada um, às idiosincrasias, então estaria cometendo o pecado da gula. Ora, a comida feita ao jeito de cada um implicava que havia o pensar de cada um. Então a comida tinha que ser uma gororoba só. Observem que aqui o jeito de fazer a comida e o saborear com um sabor todo próprio já era um princípio do que mais tarde foi a ser chamado de individualismo, e veio através, inclusive, do comer e do beber. Nesse sentido, quando a comida passou a ser um saber, é bom nós lembrarmos o que significa do latim saborear, sapere. A mesma palavra para saber ou conhecer é, em latim, saborear.
Tanto que ainda alguns avós nossos diziam: você sabe bem o arroz. Saber é saborear. Então há uma relação implícita naquilo que é subjetivo, que só eu sinto, e que você pode até gostar do mesmo que eu, mas o seu gosto é único. Então, aquele que saboreasse com características muito singulares, teria uma alma muito poderosa em termos de capacidade de pensar e agir. Bom, se pensarmos então já em outras culturas que tiveram de alguma forma isso, no Alcorão, por exemplo, no Islã, que há um pedido de repreensão do comer e do beber em exagero, como também no judaísmo. Se nós virmos isso no cristianismo, todo o processo de quaresma, de jejum para elevar a alma, e depois 3 dias, porque ninguém é perfeito, precisava comer para suportar todo aquele período. Muito recentemente, esse comer no carnaval, na carne, no cultivo da carne, é que passou a ser algo ligado de fato, a culinária da carne. Mas a ideia era não comer nada, o máximo possível como jejum prolongado. Inclusive alguns religiosos mais cultivando mais radicalmente a espiritualidade, ficavam tanto tempo sem comer entre mosteiros, que isso alterava a consciência, chegando a graus de alucinação. Portanto, mais uma vez, a comida como contrária à espiritualidade e a abstinência da comida e do prazer do corpo, uma elevação da alma. É nesse sentido que quando surge a Renascença, já no século XVII, e aí surgem grandes políticos, grandes filósofos da política, do individualismo, do Estado, como Maquiavel, como Montesquieu, depois no século XVIII como Rousseau, e eles vão contra o Estado absoluto ou a Igreja dando independência política sobre a religião, começaram então a mudar toda essa noção de comida. E uma das características marcantes com os reis era destacarem-se dos pobres, dos vassalos, que trabalhavam para os senhores feudais, dos senhores próprios feudais, pelo comer e pelo beber. Assim, eles não poderiam comer o mesmo que comiam os outros. Enquanto outros herdeiros desse catolicismo comiam para matar a fome, o que faziam por excelência, por nobreza, os grandes reis e toda a aristocracia? Eles comiam necessariamente por um valor posto, comiam pelo sabor, e comiam exageradamente. E, assim como em Roma Antiga faziam isso, vomitando para poderem comer mais, agora tudo isso acontece para estabelecer quem é o rei. O rei é aquele que come mais. Alguns reis morreram de tanto comer. E os reis eram considerados tão mais nobres e aristocráticos pelo tipo de sabor que eram capazes de sentir, não tanto pela quantidade, mas sobretudo pelo saborear. E aí nós vemos que eles tinham o prazer da individualidade. Eu posso. O eu se afirmava pelo sabor. E para administrarem o mundo católico ainda poderoso naqueles primeiros séculos da Renascença, século XVII, século XVIII, fizeram nascer os primeiros chefes de cozinha, tais como nós entendemos hoje, sejam como profissionais, sejam como classe, porque eles começaram a fazer comidas com uma maquiagem, com um estilo que não ferisse os valores cristãos, os valores católicos. Então ofereciam carne, por exemplo, com a aparência de peixe, ofereciam comida com a aparência de virtudes, ou seja, dava um jeitinho na comida para ela ficar ao gosto, ao estilo. Ora, quem tinha essas delicadezas era a aristocracia. Quando isso vai alcançando uma dimensão já no século XIX, no século da segunda revolução industrial, podem imaginar que já nascendo o capitalismo, com a força poderosa do individualismo,
qual o papel que a comida e a bebida passaram a ter? Comer não era só comer. Comer era uma forma de afirmar-se enquanto gente no mundo industrial. E beber também. Só que o excesso de individualismo passou também a se tornar um perigo para o capitalismo. Porque aqueles que comiam e bebiam em excesso passaram a ter, como heréticos na Idade Média, como hereges, agora hereges no capitalismo, passaram a pensar demais, passaram a gostar demais, a ter um pensamento próprio. Sabe, que começaram estes a comer e a beber como fossem uma espécie de bons vivants, como fossem uma espécie de líderes, os primeiros socialistas. E eles se caracterizavam por isso, por beber, por comer, e não mais atendendo ao mercado, e não mais atendendo ao trabalho, mas sim por gosto. Logo, era preciso, especialmente no capitalismo dos Estados Unidos, acabar com o excesso de comida ou excesso de bebida, porque isso seria excesso de individualismo. Esse excesso de individualismo, então agora cultivado, especialmente já na primeira metade aí do século XX, nós vamos ter, de 1920 a 1933, a famosa Lei Seca, que já é uma herança de um século antes da formação protestante pudica nos Estados Unidos, para evitar que os americanos se tornassem impuros. Ora, comer no pleno capitalismo, beber, se tornava uma independência. Pensem no imaginário de todos nós. Se pensarem quem eram os revolucionários, não eram aqueles que ficavam trabalhando todo dia, mas eles bebiam e falavam o que queriam. Por isso era preciso acabar, fundamentalmente, com a bebida. E acabando com a bebida, o que se queria acabar? Com o individualismo, com a sabedoria deles, com o sapere, com o saborear. E, bom, vocês sabem que essa repressão cultivou uma duplicação das bebidas e das comidas. O que era inevitável acabou se tornando o século XX. Fast food. O capitalismo produzindo a comida como uma forma de atender agora não mais o individualismo como forma de pensar por si mesmo, mas o próprio indivíduo como sendo produto da massificação. E aí inverteu-se. Ao invés do Dom Juan, do socialista bem-berrão que pensava e dizia o que queria, porque tinha a comida e a bebida proibida e, portanto, violada, agora o excesso de comida e o excesso de bebida serviu ao próprio capitalismo. Então, provavelmente os novos socialistas, os novos cristos, não bebem e não comem para serem do contra. E agora aqueles que bebem e comem, não mais pelo sabor. O sujeito está bebendo tanto que já não sabe mais nem... A boca foi anestesiada. A comida já anestesiou. Ele já não saboreia. Ele come pela quantidade, pelo consumismo, pela repetição, pelo hábito. E não pelo saborear. Ou seja, ele não sabe, ele não pensa. Ele é fruto e máquina desse capitalismo. Uma inversão já da segunda metade do século XX para o nosso século XXI. Isso nos faz então pensar como a comida se tornou um modo de individuação em que se aproximar de alguém tinha que ter uma forma de, eu vou tratá-lo de uma maneira singular, mais ou menos como um traço de muita singularidade, de muita subjetividade, de muita intimidade, por exemplo, o jantar a dois, como uma forma de nos estabelecermos, ou fazer comida, ou ter a cozinha como uma forma de relacionamento. Nosso grande escritor Gilberto Freire, que faz uma história do Brasil pela comida, pela forma da feijoada na senzala, sabe, toda a nossa história através da comida. Grande filósofo da educação também, Rubem Alves, falando que a cozinha pode ser recuperada a maneira que a família, as pessoas voltam ao diálogo, depois que comer se tornou apenas quantidade e não saborear. Então, ao saborear o trabalho desses queridos aqui, eles não estão dando apenas alguma coisa para o estômago, mas estão recuperando o ei, eu existo com um gosto próprio. Ao comer, ao beber,
eu volto a ser eu mesmo. Quem sabe, quando eu era criança, já não me lembro mais, quando eu tinha um eu talvez muito forte, mas muito autêntico. Daí que comer e beber não é tão simples e tão sem filosofia quanto aparenta. Daí que algumas pessoas, quando vêm em consultório e trazem questões que aparentemente nada tem a ver com isso, mas se uma vez investigadas na sua singularidade, não são poucos os casos, que é um profundo conflito entre corpo e alma, e o corpo foi esquecido como singular, e uma das formas terapêuticas, filosóficas, de ajudar o outro a pensar por si mesmo, seria, e por que não dizer, como acontece com aquela senhora que eu atendi em São Francisco, seria ajudando a comer e beber como fosse ela mesma. Se assim for para ela, um trabalho de cozinha é um trabalho profundamente filosófico, do pensar, do sentir e do tomar como autonomia o próprio ser. E também, não apenas filosófico, como capacidade de pensar por si mesmo, mas terapêutico, porque as repercussões disso, de origem do próprio eu, transformam essa pessoa mais potente e mais capaz do diálogo e das relações com os outros. Portanto, comer faz bem ao corpo, à alma e ao coletivo das relações, em que a comida, preenchendo esse vazio interior, nos faça cada vez melhores como humanos e não apenas como bichos. Eu acho que essa abertura à discussão, fico por ela feliz, porque acho que justifica mais uma vez estarmos aqui nos alimentando uns com os outros com o melhor que podemos dar. Queridos, por isso, por vocês estarem aqui, muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou o Danilo Campos, chefe de cozinha, e tenho a honra de estar aqui hoje, juntamente com o Will Goya, meu primo em primeiro grau. Nós estivemos não tão próximos durante a vida, mas talvez na necessidade de abastecer Goiânia com os ideais de cultura, que possa elevar e enobrecer todos os cidadãos goianienses. Então, por estar aqui compondo essa mesa hoje, e juntamente com André Barros, não teria como ter melhor pessoas representando a filosofia e a gastronomia do nosso estado. Nesse processo que eu venho acompanhando sobre a filosofia, até então um mundo tão distante para nós, meros mortais, parecia uma coisa muito inacessível ou de pouco acesso à sociedade, mas com a humanização da filosofia, trazendo temas do cotidiano, corriqueiros, eu me sinto à vontade para poder participar desse café. E levar em consideração a gastronomia como uma razão degustadora e não mais só nutritiva, que vem herdado de infância, e então a gente se sentindo obrigados a seguir aquele cardápio semanal que até então ficava basicamente entre o arroz, o feijão, o bife e a saladinha de tomate. A gastronomia hoje tem tendências e grupos que se formam para poder analisá-la e estudá-la. Caso claro é o vinho, o azeite, sal e até a água. Existe processo de degustação. E como esse gosto imediato deve ser acreditado? Ele é o fundamental, é o primeiro, mas acreditamos que tem um segundo gosto, o retrogosto, que parte de uma visão infantil para uma visão madura, um gosto infantil para um gosto maduro. E o paladar, associado a esse processo de degustação, não tem essa autonomia, o paladar não tem essa autonomia sobre todo esse processo de degustação. O sensorial moderno, nosso, com a evolução, partiu para pesquisas aprofundadas na área de laboratórios de indústrias, agroalimentares. Um exemplo claro
e muito forte de que maneira essas indústrias estão atuando para abastecer esse mercado gastronômico é a carne suína, que tinha um misticismo sobre a carne, e hoje ela tem cortes parecidos com os cortes da carne bovina, nomes parecidos, com a popularização dessa carne. Escolas de gastronomia e cursos de culinária têm dado esse respaldo, essa bagagem necessária para que os cidadãos tenham uma postura melhor, uma postura intelectual a respeito sobre o que é a comida. Na teoria da fisiologia do gosto, criada por Brillat no século XIX, ele definia o gosto através do tapete lingual. Na ponta da língua nós tínhamos o doce, nas laterais nós tínhamos o salgado, ao centro o ácido e no fundo o amargo. Era dessa maneira que o ser humano tinha capacidade de entender o que ele estava comendo. Teoria essa quebrada, logo em seguida, no século XX, pelos próprios japoneses, que descobrem um quinto sabor. Até então, que era 4, passa a ser 5 com a descoberta do umami. O umami hoje encontrado bastante como um identificador de sabor no glutamato de monossódico, muito utilizado em gastronomia asiática, japonesa, chinesa, enfim. E levando essa consideração da fisiologia do gosto associada aos demais sentidos, nós temos que levar em consideração cor, aroma, textura, temperatura e, por que não dizer, a crocância. O paladar, então, ele já não é mais aquele cara sozinho que era autônomo e tinha controle sobre a situação. Ele sozinho ele não tem a capacidade sensorial de absorver e até me levar para uma viagem onde eu possa atingir níveis altíssimos de prazer. Então, acreditar que o paladar é hoje único e responsável já é uma falácia. Não somos mais só instinto, como eu disse, segue a ordem infantil, familiar. Temos que analisar que somos nossos sentidos flutuantes. Hoje estamos num humor, amanhã no outro, talvez com raiva, talvez com alegria. E essa reação de humor é altamente ligada à produção do alimento. Nós, como somos obrigados a trabalhar e produzir todos os dias, temos que doutrinar essas variações de humor para que o meu comensal, aquele que vai degustar, não sofra o efeito do meu humor. E comer bem. O que é hoje comer bem nesse processo atual gastronômico? Já sabemos que não é aquela obrigação de infância, e cada vez mais somos tendenciados a nos tornarmos máquinas biológicas, onde conheço pessoas que sabem de pó salteado quantidade calórica de alimentos. Parece que na hora de comer faz uma calculadora do que pode se comer. Daqui uns dias o que era self-service e era quilo, hoje vai ser medido por calorias. Nós da cozinha temos um acesso ou a capacidade, seja eu como chefe de cozinha ou uma boa gourmet, quem tem a representatividade na cozinha, nos envolvemos com uma coisa meio magia, complexidade, humor, alegria. Envolvem, através do processo do meu método de cocção, eu atinjo das mais variáveis sensações possíveis. E nesse mundo, onde cada vez mais são criadas técnicas, utensílios, para poder abastecer esse novo homem, parece que cria-se uma distância muito grande entre o mundo comum
para as grandes cozinhas dos grandes centros. Hoje a cozinha não tem a obrigação mais de se livrar dos excessos, como a revolução da nova cozinha. Antigamente a comida vinha de maneira abusiva, talvez em excesso, e hoje a nossa preocupação, como esse fato já foi resolvido, a nossa preocupação hoje é dar a atenção necessária à matéria-prima. Essa que é a principal forma de se obter um bom resultado gastronômico. A compra do alimento. A calma para comprar o alimento. Analisar cor, textura, temperatura, enfim. Essa multiplicação desses objetos para poder abastecer esse homem é bastante vista, por exemplo, no caso dos azeites. Os azeites até então eram classificados em ou grego, ou italiano, ou espanhol, virgem, extra virgem, de primeira prensagem. Nesse processo de evolução, o azeite hoje, processo mais implantado pelos espanhóis, hoje o azeite ele é varietal, ele é classificado não mais como argentino ou chileno, enfim, ele é classificado pela azeitona especificamente. O vinho é um outro exemplo clássico de como a sociedade vem dedicando e atentando para poder satisfazer o que o Will falava entre corpo e alma. No próprio processo seletivo que esse homem cria, e Darwin até já explicava, ocorre também nos alimentos. Como disse, nas indústrias que praticam experiências profundas e gastos altíssimos para poder abastecer esse mercado de marketing, onde cada vez mais temos a expansão da gastronomia como uma fonte de vida. O sal, até então conhecido como apenas sal, é um outro exemplo de como essa subdivisão para poder ter pratos específicos e serem analisados especificamente, o sal que era sal marinho e o sal de rocha, hoje nós sabemos que existem mais tipos de sal. Temos o sal de aloe, sal alaranjado, flor de sal, o sal francês, das rochas francesas. Isso tudo é um novo vocabulário que é criado para poder abastecer essa linguagem nova. Temos vocabulários com mais de 600 expressões novas a respeito do vinho, onde fica difícil ter a comunicação e saber o que eu estou degustando se eu não tenho acesso a essas informações. Seria um comensal que possa até entender que estou comendo um azeite, ou bebendo uma uva Cabernet Sauvignon, ou bebendo um vinho, mas não saberia dizer qual a especificidade desse material. E aí sim, eu sabendo desse material, de que maneira que ele é criado, terei a possibilidade de elevar ainda mais esse meu processo de aprimoramento do paladar. E com essa bagagem aprimorada, teremos o nosso discurso mais legitimado para poder até analisar e saber o que nós estamos levando à boca. No processo do vinho, particularmente, existem esconde-se alguns temas legais de ser esclarecido. Sabe-se que a degustação do vinho, como qualquer bebida alcoólica, causa alcoolização. E cria-se uma campanha de degustação, onde pessoas pegam isso como pano de fundo para poder terem acesso ao álcool. E aí sim abastecer todos os seus vícios. Antidepressivos, à medida que vão evoluindo, vai diminuindo a produção, o consumo do vinho, agindo antagonicamente. E se pensarmos
que gastronomia é um conjunto sensorial que envolve todas as artes possíveis, classificamos gastronomia como arte? É possível classificar gastronomia como arte, comida como arte? Que arte é essa que eu só entendo depois que eu a destruo? Para se entender gastronomia, precisa destruir o que foi criado. E como esse comensal está apto a receber essas informações? Através de temperos cada vez mais associados, mesclados, sem perder a origem, a razão. No filme Ratatouille, muito legal, na hora que, no final do processo do restaurante, ele vai degustar, chega um crítico gastronômico, serve-se o crítico, e na hora que ele leva o ratatouille à boca, ele tem uma lembrança da infância. Naquele momento, o alimento, preparado no processo de cocção perfeito, teve uma nota bastante considerável, porque soube agregar esses valores. E para justificar o vinho como essa forma abusiva do álcool, no filme também Sideways, entre umas e outras, a função daquele professor degustador de vinhos, ele iria sair para a Califórnia com um amigo. No dia da saída da viagem dele para esse amigo despedida de solteiro, ele não consegue nem levantar, devido ao porre que ele estava por conta da degustação na noite anterior. Então as indústrias estão muito atentas a esse mercado de confrarias, onde cada vez mais pessoas se reúnem com as diversas temáticas para poder degustar aquilo que para elas são hoje de necessidade fundamental para abastecer o espírito e a alma. Luiz Fernando Veríssimo, no Clube dos Anjos, ficou responsável pela bula, e nesse livro, fantasticamente, ele mostra o que é uma confraria e a que nível ela pode chegar. Eles se reuniam, uma turma de amigos, não era permitido entrar de mulheres, reuniam uma vez ao mês, com o intuito de comer e beberem bons vinhos. No segundo encontro, eles conhecem o chefe de cozinha, que começa a utilizar um peixe chamado baiacu, onde um prato desses comensais estaria envenenado. Ninguém sabia quem era que ia ser sorteado com esse prato envenenado que o levaria à morte. Interessante é que o processo desse comensal de saber que o alimento que viria à boca pudesse o matar, produzia reações de adrenalina que o levava a níveis de experiências sensoriais fantásticas. A chance de saber se vai ser morto ou não, criava-se um novo paladar. E o pior de tudo é que sempre morria um, e eles comentavam uns com os outros: mas por que está morrendo as pessoas? O outro respondeu: por que nós não deixamos, por que nós não me fugiu a cabeça, perdão. Esse comensal ficou no medo. O medo fazia os unirem. O medo os uniu. O medo ligado ao prazer sensorial. E nessa gastronomia onde nós encontramos hoje, onde especificidades diversas, na área inclusive de gastronomia molecular, gastronomia hospitalar, atlética e ainda fast food. Fast food que, por sua vez, foi criado para poder abastecer a um processo de sociedade, hoje é tido como até vergonha uma pessoa assumir ser consumidora do fast food.
E se pensarmos em fast food, a primeira palavra que vem com certeza à mente, podemos falar marcas aqui? McDonald's. Pizza também. E se analisarmos essas grandes marcas, como McDonald's, Bob's, girafas, que utilizam sempre de uma mesma cor, como forma de atração financeira, pensamos então que a gastronomia tem suas cores próprias. McDonald's, amarelo, vermelho, Bob's. E na gastronomia também, no próprio prato, onde esse alimento é degustado, as cores falam de uma maneira sublime. A temperatura, o olfato. E essa viagem sensorial ela só é completa a partir do momento em que esse comensal consegue associar todos esses sabores, todos esses valores, inclusive a crocância, onde o barulho ao mastigar o alimento produz ainda um detalhe a mais naquela experiência sensorial. São detalhes que, ao passar do tempo, com bastante treinamento em cima do paladar, em cima dessas coisas que o cercam, iluminação, música, colocação à mesa, companhia, comida afrodisíaca, na minha opinião, ela não existe. O que existe é um processo sensorial sublime, que aí sim levará ao seu objetivo, à sua meta. Os gastros sexuais utilizam desses processos para se darem bem, onde cada vez mais nós temos pessoas interessadas em afirmar enquanto gourmet e saber do que se faz. Gastronomia é sério, é interessante, é novo. É tirar de você o seu campo de conforto. Quando eu te apresento um alimento que você nunca teve acesso, é medo. Você não tem ideia do que você vai encontrar. Mas à medida que esse medo tem controle, as suas viagens sensoriais serão cada vez maiores. E eu desejo isso a cada um de vocês, no decorrer do dia e da vida, que possam ter prazeres sensoriais e gastronômicos cada vez mais elevados. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, já disse tudo, não tem muito mais o que falar, né? Vamos fazer um feliz saladão aqui. Mas, a princípio, eu acho que eu sempre em algumas palestras, alguns encontros universitários, em festivais, eu sempre começo dessa forma. Gastronomia e astronomia tem muito a ver, acho que são meio que sinônimos, né? Eu acho que a gastronomia é um novo universo a se descobrir, né? Principalmente nós, aqui no Brasil, é uma coisa muito recente, essa coisa de chefe de cozinha, essa coisa da gastronomia está em voga, em publicações literárias voltadas ao assunto, revistas, programas de televisão pipocam na TV, né? Isso virou uma coisa, a bola da vez, virou uma coisa da moda, né? Mas eu, na verdade, eu sou meio que, eu vim do interior, eu sou goiano, eu vim de Rio Verde, e eu sempre falo que eu sou um chefe de cozinha que fui criado, a minha primeira escola foi o quintal da fazenda, de comer um jabuticaba no pé, de cultivar na horta. Essa relação com a comida vem desde a minha infância. Eu tenho uma madrinha, ela está viva, que era uma banqueteira em Rio Verde, e que eu ajudava ela já aos 7 anos de idade, e praticamente envolvia com esses banquetes de finais de ano, foi Natal, ela assava 70 perus em forno a lenha, deixava marinar. Era naquela época, a gente não comprava o peru no supermercado, né, congelado. A gente pegava, matava o peru, riscava um giz em volta, né, dava cachaça, e era uma diversão para a garotada, já começava
ver até abater a forma de abater o animal, né? Que hoje você come o peru já pronto, temperado, com timer, que já te avisa quando ele está pronto no forno, enfim. Hoje está muito fácil de cozinhar, né? Acho que qualquer pessoa pode produzir o seu cardápio, a sua comida. Mas isso para mim foi muito legal, porque esse cheiro, até o cheiro de galinheiro no dia de chuva, a gente falando desse aspecto sensorial, né? Tem um chefe de cozinha, como está conectado muito com o olfato, a comida, o Danilo falou dessa questão do sabor, né? Dessa relação com o sabor. O olfato, a gente tem um cadastro absurdo na memória em relação a cheiros, aromas, desde o perfume da primeira namorada, do primeiro namorado, ao cheiro da comida. Aquela linha mesmo, sabe, que é incrível, você não precisa de abrir o olho de manhã. Eu lembrava na fazenda, quando eu morei na fazenda, quando amanhecia o dia, a gente acordava, estava escuro lá fora, mas sabia que amanhecia o dia já pelo cheiro do café sendo preparado no fogão a lenha, né? Vindo aquela fumacinha na linha Zé Colmeia, você vai flutuando assim, que passa por baixo da porta e vem, é isso? Então assim, a gente meio que, inclusive isso é um truque, que alguns chefes, o Oliveira, que utilizaram esse truque do aroma para conquistar os clientes. Uma pousada que ele tinha lá no sul, em Florianópolis, em determinado momento a pousada, as pessoas estavam tomando banho na piscina, tomando sol, as mulheres enrolavam o almoço, as pessoas não pediam a comida, para avisar que o almoço estava pronto, ele dourava alho na frigideira e dava uma volta assim, meio que na beira do salão, assim, meio perdido com a frigideira, o cheiro do alho vai embora. E obviamente quando a gente está com fome, com o estômago vazio, sentir um cheiro, né? É incrível, né? Aqui no Brasil, eu morei fora 4 anos, mas aqui no Brasil essa coisa de saber, eu sei o cardápio da vizinha do andar de cima, eles esse pelo aroma. E você desenvolve isso. Voltando ao assunto dessa questão dessa relação com o cheiro, com o olfato, tem um chefe de cozinha em Chicago que ele contraiu um câncer, o único caso hoje no mundo de um chefe na língua. O médico, os médicos quiseram amputar a língua dele, não aceitou, e ele perdeu, obviamente, totalmente o paladar. É um chefe premiado, premiadíssimo na América, ultra conectado, ultra moderno, mas ele conseguiu aguçar uma outra história, o olfato. Trabalhar o olfato, ele consegue temperar um prato, uma comida, né, através do olfato. Um exemplo clássico, emblemático que existe, vocês verem, por exemplo, uma cozinha fria, que nós chamamos de restaurante, uma cozinha que prepara... Por que a comida, saladas e sobremesas, tem um aspecto visual mais sedutor do que a comida quente? Por quê? Obviamente porque não solta cheiro. A forma de chamar a atenção é o visual, desde aquelas esculturas de pinguim de berinjela que põe no garde-manger, né, que está nos 70, até hoje eu particularmente respeito, não utilizo, mas eu gosto, como a terra nos dá, já vem pronta, a folha, o design da comida já vem pronto. Eu tento eliminar assim, muito o processo digamos, de desconcertar, de destruir esse alimento, o desenho desse alimento. Mas a forma o garde-manger, a cozinha fria, o que apela realmente é o visual, como a sobremesa também. Então não solta cheiro. Já o buffet quente, a parte quente, o prato quente, ele solta aroma. Né? Tem a cultura japonesa, tem comidinhas que eles servem em caixinhas, que você chega à mesa, você abre e você descobre o aroma. Né? A cozinha moderna de hoje é uma cozinha que tem restaurantes na Europa, na Alemanha, na Suécia, que tem um menu às cegas. Tá? Você come de olhos vedados, né? Você só vai ler o cardápio depois, ao final da refeição. Né? Tem um restaurante que eles apagam as luzes, os garçons são cegos, são guiados por sininhos, né? Você faz a degustação. Essa própria cozinha molecular que o Ferradrià faz recentemente ficou muito em voga, mas agora é um processo que está meio que... Ele mesmo está fechando o Alboli agora em julho.
mas é um cardápio que são 42 pratos, né? Meio que uma gula, mas não é a quantidade que está em voga. São pequenas porções, eu sempre brinco, pequenas porções de ilusão mesmo. São pequenas coisinhas que vêm à mesa. Então tem um prato que chega, que o garçom primeiro traz um pedaço de papel, igual aquele quando a gente vai comprar perfume na loja, e você sente o aroma do prato. Em seguida vem um outro garçom, né? Tudo isso muito orquestrado. Vem um outro garçom que entrega o que? A comida, que é o sabor daquele aroma que você experimentou, né? Então, assim, essa educação do paladar, essas primeiras impressões que a gente tem, realmente começam na infância, né? Essa nova geração, que existe hoje, os próprios sobrinhos meus, essa nova geração que vem por aí, é bombardeado o quê? Pela essa indústria da alimentação, com excessos de marketing agressivo, né? Tudo voltado ao excesso de açúcar, né? O excesso de fritura, né? Obviamente que isso, eu tenho filhos de amigos meus que conhecem galinha, frango, somente do freezer do supermercado, que mora em São Paulo. Quando vem aqui em Goiás, saem tirando fotos no quintal da galinha, igual gringo, né? Quando chega aqui e vê o sapo pulando, eu tiro foto, né? Que eu nunca vi sapo, né? Mas é isso, essa educação do paladar é importantíssimo, começa na nossa infância, as primeiras impressões, né? O Danilo falou uma coisa legal aqui, que é essa questão da memória gustativa, que a gente chama, do ratatouille, quando ele experimentou o prato ratatouille, que é um prato francês, que nada mais nada menos é uma saladinha morna, composta de abobrinha, vagem, a cenoura, berinjela, etc., né? Que ele remeteu, quando você põe a comida na boca, você faz uma viagem no tempo. Então, a comida é uma coisa que marca profundamente. Aquela comida, sopa da mãe, aquela sopinha que cura. Quando você está adoentado, você está na cama, quem mora sozinho e mora longe de casa, quando eu morava nos Estados Unidos, eu ligava para minha mãe naquela época para saber mais ou menos como fazer, sabe, aquelas bruxariazinhas do bem, né? Aquela alquimia, eu chamo de bruxaria do bem. Cozinhar é meio bruxinho, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, não pode ser uma coisa absolutamente técnica, né? Nós, neolatinos, da Guatemala para cá, da América Central para baixo, nós temos um talento nato em cozinhar. É incrível. Era impressionante ver os colegas lá fora que trabalhavam comigo, e eles vinham nas melhores escolas, né? Eles tinham acesso aos melhores livros, enfim. Você via, chegava um cozinheiro, né, daqui do Brasil, que mal falava a língua, né, e calava a boca de todos, né, desarmava qualquer um, tirava todas as armas, cara, com a comida, com esse poder que tem através do sensorial da comida, né? E aí daí começa uma série de fatores, porque através da comida, o fato de você ir ao restaurante, um dos poucos momentos nesse mundo corrido de estresse, esse cotidiano acelerado que nós temos, um dos poucos momentos de você parar, desligar o telefone, sentar à mesa e dividir um bate-papo e comer. Seja com um amigo, seja um chá das 5, né? Em família, hoje, as pessoas nem comem dentro de casa. Os filhos, tudo tem, final dos anos 80, já pegou os anos 90 para cá, as casas eram células, né? Então as crianças têm, o quarto já tem uma ilha pronta, né? De TV, DVD, computador. A família só se encontra no corredor ou no caminho da geladeira, na madrugada. E aí, tudo bom? Chegou quando? Ontem? Ninguém se fala. Não tem esse momento, né? Ou então comem com um prato diante da televisão, né? Que é um perigo. O próprio endócrino ele fala que, olha, não come em frente à TV, ele está comendo. A gente come mais, a gente come e esquece. E um lance super importante é prestar atenção no que está comendo. Se eu te perguntar o que você comeu anteontem no almoço, ou há 3 dias atrás, bem que a gente não lembra. A gente não presta atenção na comida. A gente está comendo, pensando na conta que tem que pagar, entendeu? Que tem que levar o menino na escola,
enfim, você não desconecta. Ou então vem noticiário, principalmente programas de televisão de baixo nível que passam na hora do almoço, mostrando cadáver, etc. E tal. Um exemplo disso também é a casa do meu pai e da minha mãe, eles adoram, é a tendência, adoram. Então, não dá para, não consigo entender até hoje como conseguem ver na hora do almoço e ver aquele tipo de programa. Mas enfim, acho que cada um com a sua história, cada cabeça uma sentença, né? Mas essa relação com a comida começa, como eu te falo, eu sempre comento, desde a compra do ingrediente. Acho que hoje a gente, quando o mundo se industrializou, depois desses anos 70, que veio esses supermercados, hipermercados, pasteurizou tudo muito sem graça. Você chega num grande supermercado hoje, vai comprar um produto, você pergunta por banana, o cara te entrega um abacaxi. Lógico que você é exagerado, mas ele não tem um pedigree. O lance de você ir à feira, a terapia de uma feira livre, de você já começa levando os filhos para ir à feira, essa descoberta de um novo mundo, né? O seu manual da feira, ele tem um pedigree da alface. A feira é um momento também interessante, eu sempre estimulo isso, mas eu comento bastante sobre feiras. O fato de a feira é uma terapia muito legal, né? Sociabiliza-se também, né? Você compra o tomate, que ele vai te dar uma receita XYZ para usar, a melhor forma de usar o tomate, olha como guardar, né, o abacate para ele estragar, e ele vai, né? Então assim, isso a gente foi se perdendo, e obviamente a gente está voltando agora sutilmente com esse século XXI, com essa virada de milênio. Está nítido, né? Está nítido que todo mundo está preocupado com a qualidade de vida, né? Está nítido todo mundo malhando, fitness. Obviamente que tem um lance também da beleza, do visual, etc. Mas tem um mercado de orgânicos que está crescendo ano a ano, tá? De comidas, alimentos vivos também, que é o Living Foods, né? Um exemplo de Living Food, o que é uma comida viva? É você germinar um grão de trigo, por exemplo. Você comer um grão germinado, ele tem 25 vezes mais poder, mais nutrientes do que você comer só o grão, apenas o grão de trigo, né? Então assim, está muito em voga isso, está voltando a isso, essa questão da qualidade da alimentação, você ter um tempo para você se desconectar um pouco, né? Desconectar um pouco da internet. Então tem vários grupos trabalhando isso, né? E obviamente que a gente fala isso, mas às vezes eu falo como exemplo meu mesmo. O Danilo acho que também deve concordar com isso. Minha vida é uma loucura. Essa agenda, o ritmo de trabalho, hoje, você não selecionar o que fazer, como fazer, a procura é muito grande, né? A restaurante Goiânia, você pode perceber, uma cidade como Goiânia, os olhos do Brasil estão voltados para cá. Então o mercado imobiliário está disparado, e paralelo a isso, o restaurante está disparado, o entretenimento começa a crescer, enfim, né? Mas restaurante virou assim uma coisa que, em escala, não em escala industrial, como tem nos Estados Unidos e na Europa, mas vamos comparar São Paulo. São Paulo é um caso à parte, uma cidade cosmopolita, totalmente diferente, né? Mas a gente está num processo de tanta oferta, tanta coisa, e tanta repetição, e tanta mesmice também, acaba sendo sem graça. O que se percebe aqui na cultura local é que todo mundo copia o cardápio de um, copia o cardápio de outro, né? Mas não se cria nada muito novo, né? Esse respeito ao alimento, esse respeito que tem que ter com o comensal, com o cidadão que está do outro lado, é fundamental. Acho que eu como profissional, cozinho como se estivesse cozinhando para minha família, para o filho, né? Não é cozinhar por cozinhar, né? Essa questão do humor, do estado de espírito é fundamental quando se trabalha com cozinha. Experimenta vocês mesmos fazer uma comida de mau humor, experimenta fazer uma comida de bom humor, em vez de resultado. Não tem aquele ditado que a gente pega a pessoa pelo estômago? Pega mesmo. Eu já peguei várias. Pega. Pode acreditar. Entendeu? Às vezes até um miojo, se for bem feito, por exemplo, eu não sou muito adepto dessa linha, mas funciona, né? Obviamente que a gente come com os olhos, né? Pela estética do prato, né? Nós brasileiros temos preguiça de ler mesmo, ninguém gosta de ler cardápio, para que ler cardápio? Então o cara olha para o lado da mesa e vê, que prato aquele ali, legal, aquele ali, é legal aquele bacalhau ali, né?
É mais fácil, assim, né? Aquele lugar dentro, né? Então, assim, eu acho que tudo começa, assim, essa relação com a comida é uma coisa altamente infinita. Tem que se criar uma atmosfera também para fundamental, óbvio, que você não vai comer escutando uma música, um house music, né? Ou escutando um hardcore, um rock and roll, mas nada como jazz, um clássico. Você tem que criar uma atmosfera, né? Tem que ter um ambiente limpo, tem que estar muito bem preparado, né? Os cortes são fundamentais. Então são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença no final. E às vezes até as pessoas que não estão prestando atenção dão um clique, acorda ela para alguma coisa. Quando ele falou essa questão do croque-croque, da sonoplastia da comida sensorial, né? Essa própria rede McDonald's mesmo, né? que matam milhões de pessoas no mundo, né? Eles mesmos utilizam essa alface americana porque esse croque-croque. Você quer um exemplo muito interessante disso? A bolacha. A bolacha que a gente come, ela faz croque-croque, ela está ótima, mas se deixou o pacote aberto de hoje, e amanhã cedo você vai abrir e vai comer ela mole, não é a mesma coisa. Você não come a bolacha mole. Você não come alface murcha. Né? Você tem que ter, não dá-se por completo, né? Não finaliza o ciclo da história. Né? Não finaliza o ciclo da história. Tem um livro que fala justamente sobre essa indústria avassaladora do fast food, chama-se País Fast Food, que é de um grande jornalista. Quando eu falo do McDonald's, assim, não é que eu como uma vez ao ano, às vezes, quando lança aquela promoção de Copa do Mundo, eu vou por curiosidade até, né? E também gosto dos brinquedinhos massas. Obviamente que isso até seduz um cara como eu. Imagine milhões de crianças pelo mundo, né? Para você ter uma ideia, o Mac Sunday de morango, para chegar naquele sabor de morango, tá? Tanto o Mac Sunday como aquela bolacha recheada de morango, que a gente sempre tem na dispensa de casa, são 302 combinações químicas. A gente já se intoxica o dia inteiro, já começa o dia intoxicado. Obviamente a gente come uma salada, que você come todas coliformes fecais, que lógico que vem de uma horta aqui na beira da minha ponte, você tem uma carga de agrotóxicos do tomate, enfim, então você já começa o dia dessa forma. Além disso, hoje a mesa, eu acho um absurdo no Brasil, as pessoas terem que comprarem o tempo inteiro sucos industrializados em caixinhas. Como explodiu a venda disso? A Coca-Cola não dá conta, por exemplo, compraram a Del Valle, eles não dão conta da produção, compram toda a produção de abacaxi no Brasil inteiro. Hoje tudo vem em Tetra Pak, tudo vem em Cryovac, né? Tudo vem embalado dessa forma, Rolopac, né? É isso? Né? Então, e aí? Né? Como é que é isso? Né? Eu acho que, obviamente, o foco disso aí realmente é grana, né? Óbvio que né? A gente tem que, eu como tenho um restaurante também, o Delis eu tenho um sócio de São Paulo, obviamente, tudo é negócio, tem que fechar as contas no final. Mas, obviamente, você não pode perder o conceito, a filosofia, né? Você tem que manter a linha. É isso? Você está acreditando? Não? Bem, eu acho que o medo e o desejo caminham lado a lado. Né? A gente às vezes tem medo de pegar alguma coisa, tem medo de fazer alguma coisa, mas tem um desejo, vontade, tem uma luta absurda. Né? Eu acho que as pessoas, tem muita gente que tem medo de comer, por exemplo, o Brasil é um país que tem uma cozinha muito rica, essa influência que a gente tem mundial, do sul pela Europa, da Bahia pelos africanos, e por aí vai. É um Brasil mosaico, a nossa cozinha brasileira, o problema nosso é que a gente sempre olha para fora, não olha para dentro. Né? E a culinária brasileira é muito maltratada. A dona de casa carrega muito sal, a dona de casa carrega muito óleo, os tempos de não respeitam o tempo de cocção, esquecem o fogo, né, no forno, né? Eu sempre falo que, eu sempre sugiro trabalhar-se com fogo moderado, ou seja, cozinhar com fogo baixo, né, e fogo baixo é fundamental. Não adianta, a ansiedade é muito grande, a gente quer começar uma coisa, já quer terminar. Muitos nem querem isso, já compram pronto. Passa a ser mais prático comprar pronto. Né? Agora, essa cozinha molecular, essa cozinha de espuma realmente não me seduz. Né? Às vezes as pessoas têm medo do novo, as pessoas assustam. Aqui é uma região muito conservadora. Né?
ter muito cuidado. Você tem que ter o popular, né? O erudito, né? No cardápio, até no festival de gastronomia também. Mas, se você quiser apresentar algo novo, você tem que trabalhar com o que está ali de antigo, né? Alguma coisinha mais, e doses homeopáticas de informação. Um exemplo disso, um prato que tem no Maranhão, que é feito com a folha da mandioca, maniçoba, né? Para muitos é feio pra caramba, com feijoada. Feijoada é feio, mas acaba sendo gostoso para esse experimento. A maniçoba a gente tem um preconceito muito grande com isso. E quando você quebra a barreira disso, ultrapassa isso, você descobre uma outra história. Aí você começa a descobrir depois de velho, né? Já adulto, quando sai para o mundo, né? Então, assim, enfim, eu acho que o tempo já estourou, e a gente depois volta com muitas, é isso, né? Obrigado pela atenção, fiz um saladão, né? Falei, mas obrigado pela atenção mais uma vez. E vendo as colocações suas, semana passada mesmo eu saí, fui em Bonfinópolis, e lá eu encontrei uma feira. Eu comprei uns jiló, comprei umas batatinhas. Na minha casa eu mesmo faço comida, essas coisas, né? E eu cozinhei lá em casa e eu vi que a diferença é muito grande com as que eu compro no supermercado, sabe? Não sei pela qualidade, porque lá é uma cidadezinha pequenininha, mas você peça, você compra, porque o pessoal tá no carrinho mesmo, carro de mão. Esses caras vinham trazer nelas, eu perguntei, eu falei assim, mas isso aqui é da horta, tá de casa. A diferença que eu notei foi muito entre as duas, né? Aí você fez essa colocação. Só posso, é o seguinte, uma rede como o Carrefour, como um grande supermercado, eles compram caminhões, despejam o alimento, né, os legumes, de qualquer forma, o tratamento é outro. Então, obviamente que na feira, o feirante, seja ou aqui em Goiânia, no interior, até a maneira dele expor o produto, né, o layout na banca, chama atenção. Enfim, é cuidadoso com amor, com simplicidade. Né, que vai desde o cultivo até a colheita. Né, e o transporte desses produtos super importante, que pode interferir nesse resultado final. E, obviamente, que a fruta, tem muita fruta que a gente... Tem um livro chamado Livro das Frutas, de inglesa. A fruta é muito interessante, por exemplo. A fruta, o caule manda um recado para a fruta, para quando ela cai, para ficar madura, para sobra. Já viu quando tem a banana, que tem mosquitinho em volta da manga também? É o melhor ponto para comer. O mosquitinho está mandando um recado ali, é o melhor ponto para consumir ali. Então, já no supermercado, a coisa é em escala. Os caras pegam os atravessadores que pegam N fornecedores, misturam tudo, despejam lá. Então, assim, esse tipo de compra é uma compra personalizada. Né? Então, se você é um cliente personaliteiro, né, que frequenta uma feira livre, né, e compra um produto que tem qualidade, super. Né? O resultado vai ser, assim, inquestionável. Se me permite aqui acrescentar, neste caso não só compra, mas há uma cultura em que toda a humanidade, toda a relação humana, que é a relação de trabalho, a relação de cultivo, nos faz entender que cultura não é só acadêmica. É tudo que faz a vida humana se tornar mais rica, melhor do que era antes desse cultivo. E aí, nesse caso, ir à feira pode ser altamente filosófico, pode ser altamente terapêutico, na medida em que isso nos cultiva a humanidade. Humanidade perdida, alienada em shoppings, em supermercados, em que o homem ainda está empacotado. Então, parabéns por isso. Enquanto outras pessoas aparecem aqui, eu queria comentar, Daniela, a sua pergunta: que arte é essa que destrói o que foi construído? Heidegger, grande filósofo alemão, aí no século XX, ele coloca que a palavra arte ela tem uma ambiguidade. Arte, no mundo moderno, se tornou a técnica que repete todo o procedimento para atingir o mesmo fim, da mesma maneira, economizando tempo e esforços.
A técnica, portanto, é sinônimo de impessoalidade, imparcialidade e revoltada apenas para os efeitos que são, portanto, necessariamente iguais. A mesma palavra, técnica, em grego, é arte. Tekne, em grego, significa arte. Mas a arte dos gregos antigos não era industrial. Era o sapateiro fazendo um sapato para cada pé. E a cada novo sapato era outra medida. Não era a mesma medida sempre. Não havia número 33, número 43. Havia um pé de cada um. E, portanto, a arte significava fazer ao modo de cada um. Era uma relação em que aquele que fazia sapato não só fazia sapato, mas se fazia sapateiro. Ele precisava da arte para se construir. Então a obra de arte e o artista eram um só. Uma relação que só era viva porque renascia em cada encontro. Não poderia ser mantida artificialmente viva. Então que arte é essa? A gastronomia sim como arte. É porque ela não é mais feita como fast food, para todos igualmente, mas singularmente. Portanto, ela tem que morrer a cada nova atitude e renascer. Ela tem que morrer a cada momento, porque a fome que eu tinha antes não é a de agora. E ela só se faz arte, no sentido agora, no sentido amplo de vida, de relação, de autonomia, de independência, de pensamento, quando ela não se faz técnica. Por isso ela é arte. Porque ela morre para renascer. Por definição grega clássica. E infelizmente perdeu-se na mecanização. Seu nome, querido? Meu nome é Júlio Anderson. Boa noite para vocês. Recentemente a Globo News lançou uma reportagem, né, falando do encarecimento da culinária, né, aqui no Brasil, até por questão da Copa do Mundo e tal. Os garçons têm a obrigação agora de falar inglês, então o custo desse aperfeiçoamento pessoal, tudo, e várias coisas vão contribuindo, especulação, vão contribuindo para o aumento do preço, né, comer fora está ficando mais caro, né. E também teve uma outra reportagem que falou que lá na França agora eles estão fazendo os restaurantes com os pratos, me parece que menores, de uma forma mais popular, para popularizar um pouco, para dar mais acesso, né? Eu queria que vocês comentassem a respeito disso aqui, desse acontecimento, né? Em relação à tendência do encarecimento gastronômico, você citou o caso da Copa do Mundo estar no Brasil em 2014. Goiânia, por questões turísticas, hoteleiras, gastronômicas, não entrou nesse cenário. Nós perdemos por falta de infraestrutura. E sabemos que perder a sede da Copa do Mundo nos tira também muito dinheiro. E pensando nisso, nessa ideia de se treinar novos garçons para poder abastecer esse clube, Brasília está a menos 130, 140 quilômetros de Pirenópolis. E Pirenópolis será alvo, e lá eu estou montando a minha bodega, meu restaurante, vai ser fundamental para a política local que a cidade passa por um replanejamento, sobretudo de treinamento. Na França, você citou que está tendo uma popularização, onde até os chefes estão indo para feiras trabalhar diretamente o produto, onde esse cliente humanitário que tem contato ao alimento vai ter também um contato com o chefe, assim com comidas mais populares. Penso que o estudo a respeito sobre esse treinamento deve ser de fundamental importância para que justifique inclusive até os preços caros cobrados. Sair de casa hoje não é barato e muitas vezes a gente sai para ser mal atendido, para saber que o seu dinheiro está sendo ali não aproveitado sensorialmente, que a ideia era essa, sair de casa para ter uma experiência nova. E você chega, a primeira coisa que você vê é um som destoado, uma mesa mal posta, suja, mal treinado. Enfim, são valores que nós, a partir do conhecimento
temos que dar enfoque e atenção a partir do momento que estamos investindo o nosso dinheiro naquilo que é prazer, não é? Atentar a isso. Só um pequeno comentário. Eu quero falar o seguinte: essa matéria da Globo eu não cheguei a ver, mas pela forma que você colocou, sua colocação, principalmente São Paulo tem tudo muito caro, uma das cidades mais caras hoje do mundo, está mais caro do que Londres, se brincar com mais do que parar no Tóquio. Mas é muito focado na alta gastronomia, como a alta costura e blá blá blá, né? Aqui em Goiânia se faz alta gastronomia, nem temos mercado para poder partir para isso. Tem algumas pessoas que se aventuram, né, e dizem como essa haute cuisine, né, que se faz aí, mas isso é um fator que realmente, fatores que encarecem a carga de impostos, que o Brasil é muito alta, restaurantes, né? A mão de obra, o turnover é muito grande, né? A ideia do chefe de cozinha, eu, por exemplo, não tenho essa ideia. A minha ideia é trabalhar uma comida, você olhar primeiro para o nosso terroir, né, para a nossa região, né? Eu não vou usar produtos, vou trazer produtos da Ásia ou da Europa, não vou trabalhar com queijo, só posso trabalhar com queijo produzido aqui em Goiás, né? Isso baixa custo absurdamente. Especificamente no meu caso, no meu restaurante, para cada prato, para cada item, eu tenho uma ficha técnica, né, com preço, com o seu custo de tudo. Então, com isso, sabendo o custo, eu consigo trabalhar um preço melhor, né? Eu acho que a equação é ser uma comida gostosa, saborosa, bem apresentada, farta e com preço legal, acessível. Eu acho que nem festivais de gastronomia que existem aí, que fazem jantares aí que um casal gasta R$400, R$500. Eu acho um absurdo. Eu acho isso meio que um apartheid social, né? A própria cidade de Pirinópolis, você vê a comunidade local, vendo os ricos, os nobres, assistindo meio que aquela igual entrar gosta, vendo o povo subir para o restaurante para comer. Então, assim, todos os festivais que eu participei, desde o primeiro de Pirinópolis, né, meu cardápio sempre era mais barato, porque o próprio festival já diz tudo. Como festival de sorvete, festival de qualquer coisa. Acho que não é. Acho que o grande lance é esse. Óbvio que não é por isso também que as pessoas acham que ninguém come com limão dourado no restaurante, nem talher de prata, nem cadeira de veludo, filho. A grande vedete é a comida. Nem é o André, não. Eu sou um coadjuvante. A vedete é a comida. A vedete oferece todos os ingredientes, né? Óbvio, eu vendo. Uma coisa que a gente tem que se atentar quando se pensa em trabalhar, aprimorar a equipe, aprender uma segunda língua, né, que obviamente não vão aprender a língua, tem alguns termos técnicos, né, mas vale a pena? Vale a pena e tal, mas acho que é muito melhor você ter um cardápio bilíngue. Eu vou ter agora, que eu estou na região de grandes hotéis. O ponto central disso é que a gente vende glamour. Né? Como hotelaria, como uma cidade como Pirinópolis, onde o Danilo está, se você vir, é um absurdo o preço de pousadas, né? Que focam muito, olham muito para Brasília e esquecem de Goiânia. Então, e tem restaurantes também que metem a faca mesmo, literalmente, né? Assustador. Agora, hotel, por exemplo, hotel, não a cama e o chuveiro, não. Então são os pequenos detalhes. Uma boa roupa de cama, o café da manhã. São esses pequenos detalhes, esse glamour que vende, que desperta, você começa a encantar o cliente. Então tem muita gente aventureira no mercado, não tem noção disso. Às vezes a casa está cheia, está lotada, isso não quer dizer que você está ganhando dinheiro, você está trabalhando vermelho. Você tem que ter essa noção fundamental disso. Né? Pé no chão, meio de cabeça no ombro. Isso. Se quiserem fazer uma ou duas perguntas já, logo depois, outras, a gente aproveita e responde todas juntas. Por gentileza, Simone. Eu sou Viviane, tudo bem? Boa tarde. Minha pergunta, não é exatamente uma pergunta, mas toda essa discussão, essa reflexão, eu não sei se vocês conhecem, o ministro do Fome Zero, Freiberg, que é uma das pessoas que, muito carisma, se envolveu com a questão, ele defendeu a causa e, nesse momento do Fome Zero, ele fez exatamente essa experiência do apartheid entre a realidade das pessoas com relação à alimentação, que vai à mesa. E ele escreveu um texto belíssimo que chama Todo Homem Tem Fome de Pão e de Beleza. Ele ficava escandalizado de ver como era tratado o alimento que era arrecadado, que chegava às pessoas,
como se as pessoas fossem, inclusive numa das palestras dele, eu fui a várias, ele falava, olha, esse alimento que está chegando à mesa dessas pessoas, você está tratando com respeito, isso não é lavagem. E ele muito assim, nos últimos momentos, ele já estava até aviltado mesmo. A gente percebia que ele, que é muito sereno, já estava num tom assim, de indignação. Num país de tanta fartura, em que você tem um alimento disponível, que não chega às pessoas, e quando esse alimento chega sem preencher a alma. E ele falando dessa questão de todo homem tem fome dessa beleza que chega através do alimento. Eu queria que vocês comentassem os três. Eu você. Boa tarde, meu nome é Noemi Batista. Então, uma pergunta, na verdade, primeiro um comentário, depois uma pergunta. Dizer que eu gostei muito da fala de vocês e que. Perdão, esqueci seu nome. André, que eu fiquei memorizando ali. Quando o André fala a questão do alquimista, do bruxo, e no meu imaginário, sempre que eu vi esses filmes, né, ficava imaginando a cozinha da bruxa, eu sempre me identifiquei mais com essas personagens, acho elas mais interessantes, e todos aqueles ingredientes, e a fumaça vindo e o caldeirão. Né? Eu queria saber se vocês têm essa relação com esse objeto estético do utensílio. Né? Recentemente eu estive em Vitória e visitei uma cooperativa de mulheres que fabricam panelas, né? São as paneleiras de Vitória, e eu fiquei encantada, até trouxe uma, aí fiz a cura da panela e agora parece que eu estou assim, com vontade de fazer aquela panela acontecer ali, a coisa da mistura. Aí eu fiquei pensando, mas será que é a panela agora que me conquista então, e não os ingredientes? Queria saber se vocês têm essa relação com esse utensílio, esse objeto estético. Isso. É patrimônio histórico agora, imaterial, como a acarajé foi o primeiro que conseguiu. E eu vi maravilhosa a maneira como elas preparam barro, modelam e queimam a peça. E aí eu levei e fico olhando para a panela e fico pensando, poxa, agora tem uma relação sensível, né, com essa panela. Olá, boa noite. Obrigada. Meu nome é Zilma e é um prazer estar aqui com todos. De uma forma assim bem simples, filosoficamente, o que é comer bem? Olá, meu nome é Leandro e eu queria saber, qual é o resgate que se quer fazer hoje com slow food, parece que está em volta na Itália, no mundo como geral. O que a filosofia quer resgatar com isso? Boa noite, meu nome é Amanda e nós falamos aqui de prazer de comer, né? Eu queria colocar para vocês a questão da questão pastológica, que a gente já sabe que é o bullying, bulimia e a anorexia. Qual o prazer que tem isso? Uma a gente sabe que tem um prazer e outra a gente sabe que é a renegação a comer. Amanda. Muita coisa. Vamos lá. Depois eu quero comentar sobre isso. Viviane levantou uma questão muito legal, que é sobre o Fome Zero. Pela primeira vez nós vimos um presidente ser eleito tendo como bagagem, não é nem pano de fundo, mas a meta principal, comida. Fome zero. Esse foi o marketing adotado para que ele fosse eleito e reeleito, que colocasse ainda no seu terceiro mandato. A fome. E a política do Fome Zero, Viviane falava a respeito da beleza dos alimentos. O alimento é beleza. Esses alimentos, além daqueles que são armazenados, que os cidadãos brasileiros doam e são armazenados de maneira totalmente imprópria e não tem uma fiscalização ainda sobre isso, onde tem assim, perdas absurdas. Em contrapartida, a política do Fome Zero também cria desperdício e não é avaliada. Então, analisar a fome
como política, também é legal, é interessante. A Viviane lembrou muito bem disso aqui. Quanto à magia da alquimia, da panela, né, ter sido aprovada, é interessante que cada utensílio produza seu próprio alimento. Utilizar utensílios errados não dá o prazer final. E a pergunta seguinte da Zilda é: o que é comer bem? Comer bem nesse processo todo é abastecer a relatividade, a subjetividade de cada ser humano, de cada comensal. O que para mim hoje é fundamental como slow food do Adriano, onde que o resgate desse comer bem se dá com um tempo moderado da degustação do alimento. Slow porque demora-se, degusta-se etapa por etapa, e nessa mesa as pessoas têm a chance de, contra a regra que o André falava, das pessoas que assistem, ou dizer, se alimentam com televisões ligadas, rádios, músicas altas. O slow food é uma forma de reunir, de unir novamente famílias, amigos e criar novos vínculos. Quanto à patologia que o alimento envolve, é tão sério, como eu disse, no caso fictício de Luiz Fernando Veríssimo, o alimento mata. Sabia-se que espiões de guerra eram cozinheiros e tinham o poder até de assassinar através do alimento, até com farpas de bambu, pessoas de interesse político. Quanto às patologias que ela citou, eu não tenho ciência, domínio. Mas posso dizer que o alimento, se não tratado com seriedade, com análise, ele pode levar o comensal até a morte por uma infecção alimentar e causar assim, um transtorno muito grande se no caso ele for representante comercial, tiver uma empresa na área gastronômica. A probabilidade de nunca mais abrir uma casa é altíssima. Então tem que analisar com bastante carinho isso também. Complementando essa questão do slow food, o slow food, Adriano, ele valoriza o pequeno produtor, tá? Ele valoriza, prega-se o menos uso de agrotóxicos, antibióticos, enfim, por aí vai, entendeu? O gado é tratado com homeopatia, né? Obviamente que o orgânico, às vezes um morango orgânico, a carga de agrotóxicos que produz dele, que recebe altíssima, às vezes com defeito. A gente vê os alimentos hoje com hiperestética. Aquele morango lindo lá, aquele morango, o tomate são 45 aplicações de agrotóxicos em cima dele, até ele ser cultivado. Então o slow food valoriza esse pequeno produtor, e senão ele escala, ele extrai embora e ele desaparece. Ele some. Tá bom? E além disso, coisa de tipo que é o oposto do fast food. Né? Sobre esse problema do fome zero, Viviane, né? Eu acho que a gente teve um exemplo direto aí teve em Teresópolis, naquela região que no final do ano que desabou, os alimentos são enviados, roupas, há desvios de alimentos, de caminhões, sabe? Existe mil histórias que acontecem. Então, distrato, tem pessoas legais, pessoas que têm um conceito, que respeitam, que entendem isso, que voluntários que estão ali mesmo por isso, e tem pessoas do mal infiltrado também. Sempre tem. E tem toda uma política por trás disso. Sempre existiu. Essa magia da alquimia, da panela, é uma coisa que eu deveria ter falado antes, mas vou falar agora, que a gente tem uma coisa que lá em cima eles não têm, que é a intuição, essa coisa da intuitiva, que é do rostinho mesmo. Então o cara vai na escola, a cozinha tem que ser totalmente aquela receita, tem que ser matemática. Se pegarmos uma mesma receita de uma galinhada, por exemplo, agora, e o Danilo faz, eu faço uma e eu faz outra, cada um vai ser diferente. Que tem a ver com o estado de espírito, com a energia, entendeu? Tem a ver com a mão, tem a ver com uma série de coisinhas que são meio que inexplicáveis. Tá? E eu acho que também, quando você cozinha nessa panela sua de barro, acho que você, quando vai cozinhar, você tem que curtir esse momento de preparar o alimento. Colocar uma música legal, se possível, um vinho suave. Né? E
acompanhar essa metamorfose dos alimentos na panela, mexer, sentir o aroma, né? É fundamental isso. Uma coisa, um teste para vocês fazerem no seu cotidiano: experimentem degustar algo de olho fechado, sem ver comida. Pega no meio, põe na boca com o olho fechado. Já viram o guitarrista quando faz solo, com o olho fechado, músico? Ele se volta para dentro. A comida é mais ou menos o mesmo. Eu falo isso muito, comento muito isso. Comer bem. Diz tudo, né? Assim, às vezes a gente não come bem e mal. Eu como as duas coisas. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não cozinho na minha casa. Para mim, sozinho, cozinhar então é complicado. Então eu acabo, obviamente que eu seleciono os lugares onde eu vou comer. Eu tenho alguns lugares chaves onde eu como, né? E no meu próprio restaurante mesmo. Primeiro, porque tem uma maior paranoia com contaminação cruzada, né? Com alimento, obviamente que eu como na feira, eu como na rua, né? Mas às vezes você vai comer na feira, na rua, com muita coisa preparada quente, coisas que vão ao fogo, né? Então, saladas, folhas cruas, eu não como em qualquer lugar, por causa da asepsia, porque às vezes a faca que está cortando aquela carne, o frango, né? O cozinheiro que é mal preparado, que não foi treinado, quem está manipulador do alimento, ele pega aquela faca e vai cortar o alface. E ele vai e leva o quê? Salmonela do frango para a alface, né? E aí vai, em uma hora, e as condições também de temperatura, né? Nós estamos numa região que é muito quente, aqui é similar ao Mediterrâneo, né? Então o país é tropical, então assim, vira uma convenção de bactérias no mundo, mais ou menos isso. E sobre essas patologias, sobre esses problemas de bulimia, eu acho que é de fundo, obviamente, psicológico, essa indústria da moda, essa indústria de hoje, que as meninas têm que comer só alface, eu acho que faz parte do processo de educação alimentar. Isso tudo começa dentro do núcleo familiar também, né? Eu acho que esses adolescentes que fazem isso já mandam sinais, os pais é que não percebem, né? Que o brasileiro vigia o quintal do outro, não esquece disso. Né? Então, assim, sempre assim. Mas eu acho que eu acho triste, realmente, eu tive uma aluna da faculdade que realmente ela degustava a comida, ela corria do banheiro e provocava vômito, né? Então, assim, eu acho que não é bem o que come, são as pequenas quantidades. É comer como um passarinho. O Ney Mato Grosso mesmo, eu já fiz o camarim dele N vezes, e ele tem quase 70 anos. O Ney, ele não come, as comidas de camarim ele não come que viagem por mês. Mas a minha especificamente foi eu, mais um outro chefe, preparamos uma coisa bem macro para ele, bem equilibrada, explicamos cada prato. Ele mesmo come que nem passarinho, mas ele come N vezes ao dia. Ele carrega uma tulazinha no carro, com o motorista dele. Ele belisca o dia inteiro com fruta, cereal. Então comer bem é você equilibrar tudo isso. Sabe, essa qualidade da alimentação. Deram água na boca? Bom, Coelhinho, sobre essa coisa do caldeirão e das bruxas. E tentando responder, junto com isso, o Mazeu da pergunta: o que é comer bem, filosoficamente? Assim como o Adriano também, Small Food. Devido à nossa racionalidade, não só pessoal, como cultural, e considerar a razão a eleita guia da experiência humana, nos fez desprivilegiar em grande parte outras percepções que agora recomeçam a ter o seu estatuto de legitimidade no espaço social. Nós começamos a existir não apenas reconhecidos pelo discurso acadêmico. E o que em grande parte foi maltratado no chamado pensamento mágico, ligado à alimentação, era resistir contra tudo o que não fosse racionalmente verificado, e por racionalmente verificado, materialmente, uma linha materialista, identificado valor. Por exemplo, qual a diferença entre comer proteínas, vitaminas e sais minerais e brincar? Voltamos àquela velha dicotomia do nosso mundo material profundamente físico e materialista, não materialista como Marx, que queria a matéria da história, mas materialista no sentido capitalista, em que é exclusivamente o corpo como objeto de ciência, de investigação, de consumo e produção,
Dizer às crianças, olha, isso não é hora de brincar, é hora de comer. Comida não é brincadeira. Faz com que a única coisa a ser validada fosse o nutritivo enquanto material, química, biologicamente. Mas o que é filosoficamente comer, se alimentar? Nós nos alimentamos na vida, de uma forma em geral, com conexões muito além da cognição, muito além da necessidade de causa e efeito, de entendermos o porquê das coisas. Às vezes o entendimento, o sentido, ele acontece pela alegria, pelo sensorial, ele acontece por espiritualidade, e tantos outros elementos que o raciocínio é apenas um dos tópicos, um dos lugares da existência. Privilegiá-lo é sim matar a totalidade do qual nós nos fazemos individuais. E assim uns serão mais sensoriais, outros mais racionais, e deverão comer sim pela quantidade disto ou daquilo calculada, e outrem por não saber, por sentir o cheiro, outros pelo prejuízo, pelo valor de julgamento religioso, e não pelo aspecto nutricional, nem pelo aspecto lúdico, mas sim pelo valor religioso da comida. Tudo é importante desde que se descubra o jeito de cada um. Então, pensar, e em filosofia clínica chamamos de estrutura de pensamento subjetiva de cada pessoa, significa eu pensar, eu entender como esta pessoa pensa, como é a visão de mundo desta única pessoa, o que em filosofia dizemos qual é o conceito, a visão de mundo que ela tem. O raciocínio foi eleito desde Descartes como sendo o único que legitimaria o raciocínio, o pensamento e a autonomia da existência. Mas pensadores como Friedrich Nietzsche, pensadores como Ortega y Gasset, trouxeram a ideia de que o conceito não pode ser racional, ele é vital. E para entender o conceito vital, eu tenho que ir ao mundo da vida e apresentar tudo que traz à consciência, ou que provoca à consciência, algo como alimento de vida. Assim, se algumas pessoas se alimentam pelo raciocínio, que a comida seja racionalizada. Se algumas pessoas se alimentam da comida via sensoriedade, através do olfato, através do paladar, que a comida terá substância existencial. De tal maneira que nós vemos isso em vários filmes, como a Festa de Babette, como Chocolate. Comer se torna uma forma de pensar no mundo, de agir, de transformar a sociedade e de provocar revoluções e construção da subjetividade. O que é comer bem? Filosoficamente, Platão inaugura, e não houve mudanças nisso, basicamente na fonte. O que é filosofia? Ora, filosofia não é doutrina, não é valor de verdade. Diferentes opiniões filosóficas, até contraditórias, permanecem filosóficas autenticamente. Então não é a ideia em si mesma, mas a sua causa geradora. E a causa geradora de todo o pensamento filosófico, Platão chamou de patos. Não é pato. A ciência do pato Donald. Patos de patológico, inclusive, que é o estranho, que é o anormal, que é o incomum. É aquilo que não está estabelecido, que é inaugurado. E eu, como fonte dessa inauguração, eu penso de maneira original, eu penso de maneira inaugural. Se isso acontece pelo raciocínio, ótimo. Se isso acontece via comida, comer pode ser uma forma de provocar o pensamento original. E aí, no Ratatouille, mostra, de repente, como a comida pode acordar o jeito de ser, o despertar para. E nesse aspecto, comer devagar apresenta uma categoria filosófica fundamental à consciência. A noção de tempo. O tempo, especialmente mecanizado, ele diminui a consciência do estado de espírito, da lucidez. Não é exatamente o devagar, porque o devagar também pode ser mecanizado como uma obrigação, mas é o incomum. Se é rápido, que vá devagar; se é devagar, que vá rápido, mas que não seja mecânico. Nesse aspecto, tudo que é filosófico começa com a dúvida, começa com o questionar, começa com por que é assim, por que não pode ser de outra maneira. E isso faz com que a filosofia seja todo o esforço de criar conceitos, abandonar pré-conceitos, formas para os outros
estabelecidas como jeito de ser e de viver, e restabelecer ou inaugurar o meu jeito de pensar e de viver. Isso pode ter a ver muito com comida, se for o medo de alguém. Nesse aspecto, é bom lembrar, por exemplo, uma das mais importantes e clássicas obras filosóficas da história, o Banquete de Platão. Eles se reúnem, regados a muito vinho, eu não imagino até quando eles estavam bêbados, mas certamente eles se sentaram, comendo e bebendo para discutir sobre o amor. Ou seja, o amor, para eles, enquanto a ideia do que é, ou do quais são os diversos significados das relações humanas, é alimento. Ou seja, filosoficamente, alimento é conceito. E conceito não é preconceito, é tudo que me faz pensar por mim mesmo. Pensar com o corpo, pensar com pensamento, pensar com valores, pensar com atitudes, pensar com todas as categorias da percepção humana, ao jeito singular de cada um. Pois que em filosofia, e mais ainda em filosofia clínica, o objetivo é ajudar o outro a pensar, sem jamais pensar por ele, e pensar as categorias dele. E nesse aspecto eu quero citar algo, um dos casos que eu atendi em consultório, que me marcou muito, muito. Isso já tem quase 10 anos de clínica. Eu atendi uma moça que estava em um estado de anorexia tão avançado, e ela chegou, para mim, era como se estivesse morta, fisicamente. Era um cadáver antecipado, sabe? Você via, sabe, toda a ossatura dela desenhada na pele. E ela chegou, uma garota de 15 anos, sem comer nada, da terceira tentativa de suicídio. Terceira. E a família chegou com ela no consultório, e essa menina nem falou nada. E os pais, que não aguentavam mais, coitados, também sofridos, e me disseram: olha, eu não aguento mais, é a última vez, acusando, sabe, a menina, porque eles gastaram dinheiro, tempo, sofrimento, e não sabiam mais o que fazer. Ela tinha acabado de sair do hospital. Aliás, o hospital está aqui, ó, um dos diretores, Batueira, aqui em Goiânia, da terceira tentativa de suicídio. E ela chegou na clínica com os pais acusando, dizendo para mim: eu não aguento mais. Quase dizendo: se você não conseguir, se ela morrer, vai ser um alívio. E eu não tiro a razão deles, nem ponho, mas escutando com muito acolhimento e com muito amor, a primeira impressão que eu tenho é: meu Deus, o que eu faço? Aí eu me ponho à tarefa de conhecer a velha forma, como disse antes, saborear, pois que conhecimento é singular. Eu não posso usar um caso para entender outro. Eu tenho que entender que cada pessoa é única. Portanto, ao falar de estigmas como bulimia, anorexia, e falar de doenças, eu falo de clichês. Eu começo a falar de normas psiquiátricas, e eu não quero nada disso. Eu quero esta pessoa. Portanto, bulimia e anorexia são sintomas do que eu não sei. O que isso quer dizer, eu vou ver na historicidade, no meio de cada um. Então eu vou entender como ela pensa, como ela elabora, seus conflitos, sua visão de mundo, a sua estrutura de pensamento. 2, 3 meses pesquisando seriamente com ela, com a família, com o entorno, com outras categorias de percepção, para, em algum momento, eu possa entender qual o conceito e visão de mundo dela. Tempo, espaço, relações, circunstâncias, assunto. E aí eu não posso dar uma resposta generalizada. No caso dela, dados esses 2 meses de investigação, muito estudo do modo de ser dela, e mais outros, então, já exercitando procedimentos clínicos e terapêuticos para ela, percebendo que a questão dela tinha muito a ver com uma família que lhe exigia uma estética e a perda de um específico namorado por conta disso. E eu me dei conta de que ela não queria se matar, ela só não queria viver gorda, fosse lá o que isso significasse subjetivamente para ela. Então, basicamente, o que ela queria era ser atraente, mas isso ao modo dela. E eu percebi que ao modo dela era profundamente através de uma informação dirigida. Ela usava do raciocínio para elaborar, ela lia todas as bulas de remédios,
Ela não tomava remédio para se matar, ela queria emagrecer. Eu percebi, olha, é através do raciocínio, especificamente, que eu vou ajudá-la a saborear a comida. Então eu fiz uma pesquisa, junto com eu fazia academia há muitos anos, pesquisei com vários fisioterapeutas, pesquisei também com profissionais da alimentação, entendi como ela poderia engordar, como ela poderia se tornar forte. Eu comecei a entender, a explicar para ela que, por exemplo, ela poderia ser magra e obesa, que ela teria gordura, mas não teria alimentos. E como ela poderia ter uma massa magra, extremamente saudável, forte, sem gordura. E eu comecei a trazer algumas imagens que para ela foi revolucionário, de figuras volumosas, fisicamente, mas sem nenhuma gordura. Ela achou aquilo incrível. Como alguém poderia ser forte e sem gordura, e como alguém poderia ser magro e obeso, com muita gordura e pouca massa muscular. Enfim, com muito conhecimento ao modo dela, eu percebi que a bulimia tinha a ver com a deficiência de informação para restabelecer o seu modo de ser. E assim ela conseguiu se reconstruir, apesar da família, apesar do trauma do relacionamento. Podem imaginar, para um terapeuta que ama e, portanto, igualmente sofre com a dor do outro, que chega com a sensação de que se eu não der uma resposta urgente, ela vai morrer, e realmente já estava morrendo, um suicídio crônico, e com 3 tentativas agudas. Podem imaginar o que é a alegria de mais 2 meses, 5 meses de consultório. Essa menina chegou com uma daquelas imagens de campos de concentração nazista, sair. Olha, neste caso, comer foi uma alimentação existencial tão forte, tão poderosa, que ela não comeu sozinha. Juntos nos alimentamos de tanta vida, que olha, 5 meses de consultório, de tratamento em filosofia clínica, o conceito de vida sendo renovado, sendo reavivado. Com ela eu alimentei a minha humanidade, ela alimentou consigo uma força muito mais do que sobreviver fisicamente. Ela reaprendeu a viver e o que é ser dona e autora da própria vida. Nesse aspecto, a comida serviu a esse título, que prefacia, e talvez como epígrafe desse café, filosofia e cozinha, alimentar filosoficamente o vazio interior. Se serviu a isso, como acredito que esse nosso café e nosso encontro nos abastece, então, por que não dizer: eu me sinto alimentado? Espero que vocês também se sintam assim. E muito grato, mais uma vez retribuo. Obrigado a vocês. E convido os queridos amigos a darem suas falas de encerramento desse nosso maravilhoso, belíssimo e nutritivo encontro. Então, como eu disse na fala, foi e está sendo um prazer sensorial estar aqui hoje. E por que dizer não filosófico também, degustar um pouco da filosofia. Eu tive acesso a isso aqui hoje e agradeço a oportunidade e espero que vocês possam tentar atinar, desenvolver o lado sensorial gastronômico de cada um através de livros, através de filmes e através do ato de destruir a arte. Sucesso a todos, obrigado. Bem, foi uma surpresa, foi uma grata surpresa ter vindo para cá. Realmente eu vim não estava bem situado no contexto, mas enfim. Mas adorei, foi uma experiência única, foi enriquecedor para mim também. Tá? E espero, tenho certeza também que em alguns aspectos foi bastante interessante para vocês. Foi um bate-papo bem temperado, né? Foi assim, a receita foi legal. Mais uma vez, obrigado. E só lembra de uma coisa: feche os olhos, experimenta para comer. Vou sentir mais prazer. Obrigado, boa noite.